Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 7, versículos 6 e 12 a 14. Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com seus pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pequeno trecho de Mateus, onde ele nos traz 3 ensinamentos essenciais de Jesus. Primeiro, não desperdiçar as coisas santas, isso compreende não desperdiçar os nossos dons, aquilo que temos de mais importante, não jogar fora, nem não desperdiçar nem no conforto exagerado, na preguiça, na falta de colocar eles a serviço, e também não desperdiçar com quem de repente não quer ouvir, não quer aceitar, não quer, enfim, acolher as verdades. Então ele nos dá uma espécie de orientação quanto ao discernimento, né? Precisamos ter o discernimento a respeito dos nossos dons, a respeito daquilo que é sagrado, a respeito das coisas que realmente têm valor, que são os valores que não passam, né, que não se perdem. Os porcos não têm noção do que vale uma pérola, né? E vão comer, não vão conseguir, e ainda vão ficar bravos porque não é comida. Então, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, exige também uma abertura e um conhecimento para ser acolhido. E quem conhece, quem tem, todos nós temos os dons que recebemos de Deus, não devemos então desperdiçar esses dons. No segundo, o grande mandamento, o grande ensinamento de Jesus nesse texto é a respeito da regra de ouro que todos conhecem, né? É fazer ao outro aquilo que você faria para você mesmo, ou não fazer ao outro aquilo que você não faria contigo mesmo. É a grande régua moral do evangelho, dos ensinamentos do cristão, e não só do cristão, né? Porque é uma regra, inclusive, que é anterior ao judaísmo, anterior ao cristianismo. É uma regra humana, né? Todo ser humano deveria aprender, deveria se esforçar, deveria refletir, se esforçar para pôr em prática essa regra. E Jesus diz que essa lei, ela resume a essência da lei e dos profetas. E por último, Jesus fala da porta estreita e do caminho apertado e diz que muitos se perdem, muitos não conseguem ou não querem entrar por essa porta estreita. Essa porta estreita é a porta da salvação, é a porta da busca da vida correta, da santidade na vida, do respeito, do amor, da caridade, daqueles que vivem a paz, daqueles que, enfim, procuram colocar em prática esses valores cristãos, né? Esses mesmos valores que Jesus está falando aqui, a questão de multiplicar os dons e de não jogar fora, e a questão também do amor ao próximo como a si mesmo, isso também faz parte dessa porta estreita. E o que assusta, o que espanta é que Jesus fala que para não fazer isso as possibilidades são muito maiores. Larga é a porta que leva à perdição, né? Espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que por aí entram, né? Mas a porta que leva à vida é apertada, é estreita, e raros são os que as encontram. É espantoso ouvir Jesus dizer isso, mas então nós podemos perceber que quando optamos por isso, por essa porta estreita, por esse caminho estreito, pela dificuldade, a gente pode ter duas coisas. Em primeiro lugar, compreender que somos chamados, que acolhemos esse chamado, essa orientação, esse ensinamento de Jesus, e em segundo lugar, compreender por que muitas vezes, diante das coisas do mundo, a gente sofre, né? Aquele que é correto, aquele que busca a justiça, aquele que busca viver uma vida ética, moral, santa, com princípios verdadeiros, com princípios cristãos, sofre muito diante do mundo porque parece que o mundo pressiona e quer levar para outro caminho, né? Ensina outras coisas, ensina outros valores, ensina a concorrência desleal, ensina a trapaça, ensina o aproveitamento, ensina a injustiça, ensina a opressão, ensina a exclusão.
enquanto Jesus Cristo ensina tudo o que é contrário a isso. E por isso a gente pode compreender, então, porque essa porta larga, muitos se vão, muitos se perdem por ela, e a porta estreita é mais difícil de viver. Assim compreendemos também a nossa vida, as nossas dificuldades de viver os ensinamentos cristãos neste mundo. Mas Deus, que é bom, nos ajuda, nos orienta, nos sustenta na caminhada de cada dia. Que o Espírito Santo nos ilumine também nesse dia. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.